A paz do Senhor. Aqui é o pastor José Alves, pastor da congregação Adebras, Trapista da Barra, o conjunto Lenita Vilela, mais conhecido popularmente como conjunto dos pescadores. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus, mas antes eu quero convidar você para cultuarmos conosco ali na congregação Lenita Vilela, no Trapiche, logo mais às 18 horas e 30 minutos, onde Deus tem uma palavra para você. Talvez você seja uma pessoa que esteja passando por momentos difíceis, talvez você já tenha batido em várias portas e nenhuma dessas portas se abriu. Talvez você esteja passando pelo momento de saúde complicado, dormindo a custa de medicamentos. Quem sabe você está passando por uma opressão, por uma depressão, por um problema de saúde que é um mistério. Eu quero dizer para você que há solução para o teu problema. Deus, Ele é a solução para o teu problema. Jesus Cristo, Ele disse: vindes a mim, todos vós que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você seja uma pessoa que esteja desviado do caminho do Senhor e já tenha falado a si mesmo: para mim não há mais solução. Eu quero dizer que há solução sim para o teu problema, tá, meu querido amigo, irmão? A palavra de Deus, ela diz que ainda há uma esperança para a árvore cortada. A árvore cortada, ela perde a sua origem, é tirado os seus galhos, os seus ramos, mas pela natureza, pela força do Deus vivo, ela começa a brotar, a trazer novos ramos, novas folhas e posteriormente seus frutos. Talvez você se encontre como uma árvore cortada, mas eu quero te dizer que neste dia Deus marcou o encontro contigo. Deus, Ele marcou o encontro contigo. Deus quer falar com você neste dia. E eu quero mais uma vez convidar você para estar conosco ali no conjunto Lenita Vilela, conhecido por Conjunto dos Pescadores. Ali fica mais ou menos ao lado da UPA, ali no Trapiche da Barra. Quero trazer para a sua meditação o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 18. É uma palavra bastante conhecida, muito pregada, muito ensinada pelos pastores, pelos professores de escola dominical. É uma palavra que traz um conteúdo muito forte para a nossa vida espiritual. E eu quero recapitular o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 18, ou seja, no livro de Jeremias, capítulo 18. Todos conhecem? Vou falar para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como um vaso de barro que quebrou na mão do oleiro, e tornou fazer dele outro vaso, o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa palavra que eu quero trazer para você neste dia
Talvez você esteja na situação de um vaso já danificado. Observe que as mulheres, ela têm hábito de conservar os vasos na estante, no lugar de destaque. Cuidadosamente elas colocam um arranjo de flores e chama a atenção de todos quando entra naquela casa. Mas se um dia aquele vaso quebrar, não tem mais solução para ele, porque aquele barro já passou pelo processo da fornalha, foi queimado, e quebrando uma vez só sobra os cacos. Mas o vaso, quando ele ainda está no processo do oleiro, na mão do oleiro, o barro ainda está verde e por alguma razão é danificada, o oleiro torna a fazer dele outro vaso, fazendo uma conjuntura entre o homem e o vaso. O homem muitas vezes é um vaso já pronto, e outras vezes ele está sendo modelado como um oleiro. A Bíblia diz que por alguma razão, por algum motivo, alguma coisa danificou aquele vaso. O vaso estava sendo feito conforme a vontade do oleiro, e por alguma razão aquele vaso quebrou na mão do oleiro. A Bíblia não relata esse fato, mas nós podemos acreditar que talvez uma pedrinha, talvez um pedacinho de madeira, alguma coisa estava no barro e danificou aquele vaso. E o profissional, o oleiro, ele pegou aquele barro, tornou a amassar de uma forma carinhosa, colocou em cima das rodas. A roda do oleiro, conforme fala a Bíblia, é uma mesa com uma roda com eixo central, há uma roda em cima, menor, e uma outra roda maior. Naquela época não havia energia, então a roda de baixo ficava nos pés do oleiro, ele começava a dar velocidade naquela roda com os pés, e o eixo central fazia com que a roda de cima também girasse, e ali era colocado o barro no centro daquela roda. E o oleiro, com a sua habilidade nas mãos, ia molhando as suas mãos e ia dando forma àquele barro, dando uma forma àquele vaso. E daqui a pouco aquele vaso estava pronto. Se você, neste dia, se colocar nas mãos do oleiro, não como um vaso já queimado na fornalha, mas como um vaso que ainda está cru, que ainda está amassado, que ainda está úmido, o oleiro está pronto para fazer de você um vaso novo. O oleiro está pronto para fazer você um vaso de destaque, um vaso que depois ele se transformará em um vaso de honra, onde vai ser colocado os arranjos de flores e vai ser visto por todos aqueles que entrar na casa. Ou seja, Deus transforma a tua vida de uma forma que você será notado por todas as pessoas que olhar para você e vai dizer: mas ele é aquele que anteriormente andava daquela forma, que fazia isso e fazia aquilo. Então você será um vaso mudado, um vaso transformado, um vaso agora diferente, um vaso que será visto e admirado por todos. Isso quer dizer que depois que você se tornar um vaso, alguém vai te querer, ou alguém vai invejosamente tentar te quebrar de novo. Não como um vaso ainda cru, mas como um vaso que já passou pelo processo da fornalha. Então agora o cuidado que você vai ter, meu querido irmão, minha querida irmã, é de não ser mais quebrado, é de permanecer um vaso totalmente perfeito,
na presença do seu dono, que é Deus. Com essa palavra eu quero dizer para você que há solução para o teu problema. Se você está esperando uma bênção de Deus, eu não sei, talvez um filho que esteja te dando trabalho, uma filha que talvez esteja no mundo da prostituição, talvez você tenha passado noites inteiras sem dormir, interrogando a você mesmo: onde está o meu filho? Onde está a minha filha? Eu quero te dizer que Jesus Cristo, pela boca de Paulo, lá no capítulo 16 do livro de Atos, ele deu uma palavra ao carcereiro que estava aguardando Paulo e Silas ali na antiga Grécia, por expulsar o demônio de uma jovem adivinhadora. Ele foi preso, mas depois a boa mão de Deus esteve naquele cárcere e abriu todas as salas. E aquele carcereiro entendeu que Deus havia se manifestado, que a sua presença tinha chegado àquele lugar, e disse para aquele 2 missionários: senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E Paulo, olhando para aquele homem, disse: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu quero deixar para a sua reflexão essa palavra: ainda há solução para o teu problema, ainda há solução, ainda há uma esperança, como diz a Bíblia, para a árvore que está cortada. Deus não esqueceu de você. Deus não te esqueceu. Talvez você tenha interrogado a você mesmo: eu acho que Deus esqueceu de mim. A Bíblia diz que ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho que amamenta, todavia Deus não esquecerá do seu povo. E você, minha querida, e você, meu querido irmão, é um escolhido de Deus. Não se entregue, não desista, insista, persista, porque Deus, Ele está contigo e não te abandonou. E a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, quando vier as tentações na tua vida, quando vier as dúvidas, quando vier as desilusões, quando vier as decepções, quando todas as portas estiverem fechadas na sua vida, Deus, Ele está contigo. Deus, Ele abre todas as portas. Só basta você abrir o seu coração, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A ceia fala de uma comunhão, a ceia fala da última refeição da família. Então Deus, Ele quer ter essa comunhão contigo. Deus quer te alimentar, alimentar a tua alma, alimentar o teu espírito, renovar as suas forças e dizer: filha, ande, filho, avance, porque eu estou do teu lado. E diga sempre para Deus, como disse Davi, o servo de Deus: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.